Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o professor Walter Mairovich, mas antes vou passar até pelo Josias, para que a gente tenha também aí uma outra análise política sobre isso, que é muito curioso, né, de ver como esse caso do tio Paulo, ele mobilizou as redes e também o debate até mesmo ideológico em relação a essas questões, né? Nesse primeiro momento, quando se veio a imagem dela levando o tio morto, né, um julgamento nessa mulher. Depois, muita gente saindo em defesa dessa mulher. Como é que você analisa, hein, ô Josias, essa questão do caso do tio Paulo? Agora, a decisão da justiça de soltar a mulher, que foi acabando, muita gente nas redes pedindo a soltura dessa mulher desse caso. Também eu considero muito acertada a decisão da magistrada que mandou soltar a Érica. É, a prisão cautelar, ela está prevista em lei, mas ela obedece a alguns critérios muito específicos, né? Entre eles o de evitar fuga, ou evitar que o investigado interfira na colheita de provas durante a investigação. Não é que nós estamos falando de um estágio em que a juíza já aceitou a denúncia, portanto, o que era uma acusação do Ministério Público agora se converteu numa ação penal, e a Érica terá toda a possibilidade de estabelecer o contraditório. Nós já ouvimos aqui a advogada dela, e ela me parece estar muito bem defendida, é uma advogada que tem uma capacidade de locução, ela é muito loquaz, ela organiza bem as ideias, então ela está bem defendida, vai exercer agora o direito ao contraditório e ela pode perfeitamente fazer isso em liberdade, não há nenhum óbice para que ela seja libertada. Aliás, o que se discutia é se ela deveria ter sido presa, né? E, do mesmo modo, Fabíola, eu acho que esse caso requer, de fato, uma boa investigação, que foi agora concluída. Depois tem um outro inquérito que diz respeito a homicídio culposo, mas está sendo ainda, está em fase de investigação. Acho que, no mínimo, houve aqui um certo descaso, né? Porque o Paulo, que é o morto, ele tinha acabado de sair do hospital, havia esse empréstimo que havia sido pré-concedido a ele, e podia se esperar um pouco, né? Alguém que necessitava de uma recuperação, né? E saíram perambulando com ele, essa Érica levou para cá, levou para lá, então houve no mínimo um descaso, né? Então é razoável que as cenas foram muito chocantes e foram testemunhadas pelo país inteiro, é bastante razoável que esse processo seja levado aí às últimas consequências e seja o que for, que a justiça se faça, não é? Para um lado ou para o outro, mas seja qual for o andamento, seja qual for o desfecho, não me parece, não me parece razoável que ela fosse mantida, que a Érica fosse mantida atrás das grades. Pode-se, ela pode-se, já estamos falando já da ação penal, ela pode exercer o contraditório em liberdade. Então foi muito acertada a decisão da magistrada. Vamos ouvir um jurista agora. Foi acertada, professor Mairovich? Só avisar. Tá ruim a ligação aí do professor Mairovich. Teve uma queda de energia, é isso? Teve também na sua casa aí, Sakamoto? Oi? Teve sim, Fabiola. Como eu e o Walter, a gente não mora muito longe, né? Então, a Enel a todos causa problema simultaneamente. Vamos lá, vamos ver se a gente escuta o professor Mairovich. Vamos ver se melhorou. Eu tava até. Oi, Fabiola, tá me ouvindo? Tô te Balança a ouvindo, tô te cabeça. ouvindo. Sim. Então, eu só ia alertar, mas o Sakamoto já alertou. Quem tem uma Enel prestando de serviços pode a qualquer hora sair do ar, né? E, bom, voltando ao ponto, conta a história, e aí é dado histórico, não vou entrar para o caminho religioso, mas que se escolheu entre Cristo e Barrabás, num ambiente de comoção. A partir daí, da evolução do direito penal, se verifica que a comoção popular, não pode servir de parâmetro para se impor uma sanção. E o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência
pacífica, tranquila, no sentido de que a gravidade do fato por si só não autoriza a prisão preventiva, a prisão acautelatória. Então, o que que a gente tem? Nós temos uma justiça penal que é, Fabiola, se a gente usar de uma imagem forçada, tem o ritmo de uma lesma, mas não de uma lesma qualquer. Faz de conta que a lesma tem osso, então a justiça criminal tem um ritmo de lesma reumática, tá? Então, quando acontece um fato com gravidade que gera comoção, se tem a mania errada de se decretar prisão preventiva, que é uma antecipação, como antecipação de julgamento. E isso não pode ser feito. A prisão é baseada, cautelar, na necessidade. Então, a gente assiste e continua a assistir espetáculos igual a esse, antecipações de julgamento para dar uma satisfação. Não, a satisfação é consertar o nosso sistema judiciário para que ele ande, para que ele dê a resposta em tempo adequado. Essa prisão era uma prisão absurda, baseada toda numa comoção, numa gravidade de um fato e em imagens